E se eu te dissesse que comer queijo pelo menos uma vez na semana pode estar ligado a um menor risco de desenvolver demência? Parece exagero, até um papo de indústria, né? Mas não é não. Um novo estudo japonês acompanhou 8.000 idosos durante 3 anos. Trouxe dados que estão mexendo aí com a comunidade científica no geral. E, obviamente, conosco. E claro que nós, queijomaníacos do mundo inteiro. Hoje a gente vai descobrir o que os pesquisadores japoneses descobriram. E, além dessas comidas aqui maravilhosas que a gente ama, qual que é a importância dos queijos, o que isso significa para sua vida. E, obviamente, o que isso não quer dizer. Porque ciência não é mágica. Inclusive, a gente vai descobrir qual é o tipo de queijo japonês que eles mais comem. Spoiler aí, ó, não é o que você tá pensando. A demência é um dos maiores desafios de saúde do século. Segundo a OMS, mais de 50 milhões de pessoas vivem com essa condição. E esse número deve triplicar até 2050. O Japão é um dos países com o maior número de idosos no mundo e já tem 4,4 milhões de pessoas com demência. E esse número tá aí só crescendo. Como não existe um tratamento específico para isso que traga a cura 100%, a comunidade científica tem priorizado aí a prevenção. E aí que entra o papel da dieta no assunto. Estudos anteriores mostram resultados mistos entre laticínios e cognição. Por isso, esse novo trabalho resolveu tentar responder essa questão de forma mais rigorosa. Será que consumir queijos faz mesmo diferença? Os pesquisadores analisaram dados do JAGES, J-A-G-E-S, um grande estudo japonês focado no envelhecimento. Eles acompanharam 914 idosos com 65 anos ou mais, todos vivendo de forma independente e sem demência no início do estudo. A grande divisão foi assim: consumidores de queijo, que comiam queijo pelo menos uma vez na semana, e não consumidores, que raramente ou nunca comiam queijo. E para deixar a comparação justa, os cientistas utilizaram uma técnica chamada Propensity Score Matching, que pareou pessoas de perfis semelhantes: idade, renda, escolaridade, saúde geral, memória, capacidade de fazer atividades no dia a dia. Tudo isso foi equalizado para não viciar esses resultados. Você vai se impressionar com o queijo mais consumido no Japão. Antes de tudo, o campeão absoluto entre os japoneses foi o queijo processado, representando 82,7% do consumo. Nada de brie, ralda, parmesão, aquele queijo industrializado, embaladinho. Isso é importante e você vai entender o porquê. E aí, depois de 3 anos, o que aconteceu? O que mudou? Entre quem comia queijo, 3,39% desenvolveu demência. Entre quem não comia, 4,45% desenvolveram. Parece pouco, mas em números absolutos, significa 10,6 casos a menos a cada 1.000 pessoas em apenas 3 anos. E estatisticamente, consumidores apresentaram 24% menos risco. O HR foi de 0,76. Os pesquisadores ajustaram o modelo, incluindo o consumo de frutas, verduras, carne e peixe. O efeito caiu um pouco, mas continuou significativo com o HR de 0,75. O HR é a razão de risco, um dos indicadores estatísticos mais utilizados em estudos que acompanham pessoas ao longo do tempo, como pesquisas sobre doenças, mortalidade ou, no caso do artigo, indicador de demência. Ou seja, mesmo considerando o padrão de consumo, o padrão alimentar geral, o queijo ainda se destaca. Não, beleza, mas como que o queijo pode proteger o meu cérebro? A ciência tem algumas pistas sobre isso. O primeiro seria a vitamina K2, que ajuda na saúde vascular e no metabolismo do cálcio,
que são 2 pontos aí ligados à demência. Outro ponto seriam os peptídeos bioativos e os probióticos, que os queijos podem influenciar o eixo intestino-cérebro, reduzindo a inflamação e melhorando funções metabólicas. Mas note, o queijo processado, predominante no Japão, tem menos desses componentes, o que abre uma grande pergunta científica, né? Há estudos também sugerindo que os laticínios fermentados podem diminuir riscos cardiovasculares e que isso tem um impacto direto aí na demência. Mas atenção, o que o estudo não diz? Ele não prova causa e efeito, é um estudo observacional, não avalia a quantidade exata de queijo consumido, não separa subtipos de demência e quase todo mundo consumiu queijo processado, não os mais ricos em nutrientes bioativos. Ou seja, para nossa tristeza, queijomaníacos, não é a hora de transformar o queijo super alimento milagroso da vida e desconsiderar também os hábitos das pessoas. Mas o que muda para você, para mim, para nós, queijomaníacos? Esse estudo reforça uma ideia simples. Pequenos hábitos alimentares mantidos ao longo do tempo podem somar para um envelhecimento mais saudável. Não é sobre comer mais queijo para não ter demência. É sobre incorporar alimentos de qualidade dentro de um estilo de vida adequado, com atividade física, controle de pressão, boas interações sociais, deixar o cérebro ativo. Mas é interessante também saber que o Japão está liderando esse tipo de estudo e colocando aí o queijo como um dos agentes principais. Talvez isso seja até bom para desmistificar a presença do queijo na nossa dieta do dia a dia, para trazer as partes boas desse alimento. Aliás, se você é um queijomaníaco e gosta de ver notícias, curiosidades e estudos como esse, curte o vídeo agora, por favorzinho, se inscreve no canal, porque isso me ajuda demais. É um tempo que eu tô dedicando a isso e me ajuda a me incentivar para continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Em resumo, comer queijo ao menos uma vez por semana foi associado a um risco menor de demência entre idosos japoneses. Não é cura, não é garantia, mas é uma peça interessante nesse quebra-cabeça gigante que é a saúde do nosso cérebro. Se você quer que eu transforme mais estudos como esses em vídeos claros, diretos, comenta aí qual alimento você quer que seja investigado. Obviamente dentro dos queijos, né, gente? Eu sou a Lívia Maia, especialista em queijos, e a gente se vê no próximo episódio.